O tempo vai passando, os aniversários vêm, as velhinhas aumentam e a gente vai dos 20 aos 50 assim, ó, de uma forma muito rápida. Há quem não aceite de jeito nenhum a idade, parece difícil envelhecer. Agora, como deixar isso mais leve? É uma pergunta que eu vou fazer agora para Fernanda Paranhos. Fernanda, tem jeito, né? Então, eu acredito que sim, mas eu acho que quem vai poder responder essa pergunta vai ser a Ana Paula de Freitas, que é psicóloga e está aqui conosco, para a gente poder falar mais sobre essa idade tão importante de ser discutida, ser compreendida, que teoricamente todos nós vamos passar por ela. Ana, bom dia, obrigada por você estar aqui conosco. Como a gente estava conversando antes de nós começarmos a nossa entrevista, teoricamente todos nós vamos chegar à terceira idade. E aí, quando chega esse momento, muitos desafios aparecem e muitas vezes a gente não consegue enfrentá-los. A gente mostrou o seu Célio, que é um exemplo, a gente mostrou sobre a questão da alimentação, mas talvez a hora que a gente chega nessa realidade não é tão simples assim. O que você tem para contar para a gente sobre isso como psicóloga? Bom, Fernanda, a velhice é uma época da vida de muita complexidade, né? Existem vários determinantes para você chegar bem, para você chegar saudável, né? Então, existem os determinantes físicos, os determinantes psicológicos, e como eu estava falando para você, não depende chegar na velhice bem, não depende somente da pessoa, depende de uma série de coisas, inclusive das políticas públicas, né? Porque... Interessante você falar isso, porque a gente estava comentando, porque a gente falou de uma boa alimentação, de exercício físico, mas é preciso ter acesso a isso, não é? Sim, é preciso ter acesso. Como que eu vou ter uma boa alimentação se eu não tenho condições de comprar? Como é que eu vou fazer visitas regulares aos médicos ou a educação, ou ter a educação, ou fazer saúde atividade também física, se eu não tenho educação para isso. Então, a gente parte disso. No que diz respeito às escolhas pessoais, a gente envelhece muito parecido com como a gente vive a vida adulta. Então, é comum se falar que envelhece-se como você viveu. Então, se a escolha do bem envelhecer, daquilo que nós podemos escolher, começa na vida adulta. De que forma eu quero levar a minha vida? Isso vai ser determinante. E, Ana, é interessante você falar isso, porque, inclusive, na última semana a gente falou sobre questão de envelhecimento da pele, rugas, e muitas vezes a gente vê algumas pessoas entrando na terceira idade rejeitando um pouco esse momento que é iminente e, de certa forma, tentando fazer com que essa, materialmente falando, essa jovialidade se retorne e nem sempre dá certo. Sim. Há uma rejeição, talvez a própria pessoa, em ser idoso. Porque a juventude, ela não é mais uma fase da vida, ela passou a ser um valor. Então, é bom ser jovem, e é um valor que deve ser cultivado. Isso, se você leva esse ideal, esse jeito de viver, você acaba desconsiderando e desconhecendo todas as transformações do seu corpo, da sua mente. Então, é preciso reconhecer os limites. Para você envelhecer, você precisa reconhecer. Tem que chegar uma hora que você tem que fazer uma autorreflexão. Tem que sentar, refletir e falar, olha, não dá mais, olha, isto ainda dá. Então, ressignificar esse quadro de valores é importante. De fato, a juventude, ela ficou para trás. E o que vem pela frente? E de que forma eu posso levar isso? Eu não preciso correr atrás daquilo que se perdeu o tempo inteiro. Eu posso levar uma vida saudável sem necessariamente ficar alienado de mim mesmo. Muito interessante essa informação. A gente tem muito para falar sobre a velhice, mas a gente também estava conversando a respeito daquelas pessoas que, infelizmente, passam por um processo de demência, que chegam na velhice, perdem um pouco da consciência, ficam dependentes. E a Ana Paula estava contando para a gente que muitas vezes, nesse momento, a família precisa ser cuidada. E você tem um grupo que orienta essas famílias. São os cuidadores que precisam ser cuidados, não é isso? Isso. Já há 3 anos, lá na Clínica Trilhas, onde eu trabalho, nós temos um grupo de apoio aos familiares de idosos com transtornos mentais, que é um grupo aberto, gratuito, aberto a toda a comunidade. A gente se reúne mensalmente e para quê? Para um dar suporte para o outro.
porque é muito importante nessa hora, no envelhecimento patológico, especialmente no que diz respeito às depressões, às psicoses, às demências, que a família seja compreensiva e ampare o idoso junto com toda a estrutura política, médica, né, a estrutura de saúde. Mas quem cuida do cuidador? Essa é uma pergunta. Então, é importante, a intenção é dar um suporte. E todo o trabalho do psicólogo e dos outros profissionais da saúde em relação ao idoso, ele faz, mas com o suporte da família. Interessante isso, muito importante. Ana, a gente tem assunto para muito mais tempo, infelizmente a gente tem que parar por aqui, mas ficou com aquele gostinho de quero mais. Muito obrigada por essas informações. Só passa rapidinho o contato lá do grupo pra gente. Tá, é Clínica Trilhas, 3214-1337. 3214-1337. Pessoal que está assistindo, que tem aí um familiar que está passando por esse processo, pode entrar em contato para ter essa ajuda, que é tão importante também. Mônica, com você. Obrigada, viu, Fernanda? Obrigada aí também, Ana Paula, por essa prosa boa, porque a gente está refletindo bastante, né? E por falar em refletir, em conversar, eu trouxe aqui hoje a professora Geni de Araújo Costa, que ela é professora, trabalhou muito com uma turma da terceira idade, desenvolveu um projeto aí bem legal, né? E semana passada ela lançou um livro sobre a velhice. Geni, obrigada mais uma vez por estar aqui comigo. Obrigada a você. Você conhece assim, né, como a palma da mão, essa turma que está aí na terceira idade. Antes da gente começar, terceira idade é um termo que tem sido usado mesmo, né? Terceira idade é como se a nossa existência tivesse em 3 idades, né? A infância, a juventude e a velhice. Então, é a primeira, a segunda e a terceira idade. E agora, a gente falou sobre alimentação, a gente falou sobre atividade física, né? A Ana Paula também trouxe outras questões do apoio, do suporte familiar, né? De estar presente com outras pessoas. Eu queria que você trouxesse a sua experiência com essa turma que você trabalhou na FRID, né? Eu queria que você trouxesse, assim, sua experiência do envelhecer. Dá pra gente envelhecer bem, sim, não dá? Sem medo? Os determinismos sociais dificultam um pouco, porque você sente o que o entorno sublimarmente diz que você deve percorrer. Então, por mais que você, às vezes, se prepara, você sente que, se você for muito diferente, você fica fora do contexto. Assim acontece na juventude, na adolescência, é natural. Agora, na velhice, você tem que adquirir toda aquela experiência, né, que você acumula durante toda a sua vida anterior, de todas as outras fases, e essa somatória vai te dar um momento de sabedoria, em saber usar o que foi bom, o que não foi bom, parar de sofrer com coisas tão pequenas e que na juventude era um mundo desabando. Isso é a serenidade que o envelhecimento promove. Apesar de também a sociedade achar que isso, a pessoa já está ficando velha por ser assim. Não, é muito pelo contrário. Você é sábio em calar quando outros gritam, em se omitir enquanto você perceber que não vai ter prosseguimento essa história e que não vai ter fruto nenhum. Então você cala, omite ou então releva. Ah, mas ela é muito fraca, muito frágil. Releva tudo. As pessoas estão batendo e ela está relevando. Ela é muito fraca, muito coitada. Muito contrário de tudo isso. A pessoa é tão forte o suficiente para calar no momento de pessoas exaltadas e sentir aquele conforto seu. E o que o outro pensa deixa de ter muito, ou não muito, deixa de ter valor, um pouco de valor que você tem. E você segue a sua trilha que você construiu ao longo da vida. A gente vai, com o passar do tempo, a gente vai tendo a assertividade nas nossas escolhas. A Ana Paula falou isso, né? As escolhas que eu vou fazendo. Parece que a gente fica mais seletivo. Mas não é uma fase seletiva de excluir o que não é bom. É que você você acolhe o que é muito bom.
E o que não é tão bom assim, você deixa adormecido e, se preciso for, trabalha ali em outro momento. Essa é a que todo mundo diz, a sabedoria da velhice. Nada mais é que saber lidar com situações de uma forma mais equilibrada, de uma forma mais tranquila. Mas há também aqueles que acham que porque envelheceram pode tudo. Não é bem assim. Tem essa visão também, né? Tem que ter equilíbrio entre direitos e deveres numa comunhão comum, né? Entre todos. Quando eu aceito, quando eu entrego, quando eu confio que será uma nova fase, é tanto que se abre. A gente viu aí pessoas que estão voltando para a sala de aula. Você, inclusive, alfabetizou pessoas mais velhas, não foi, Geni? Olha, foi lindo. Quando me perguntam assim, você procurou trabalhar com a terceira idade? Eu procurei, mas antes de procurar, me procuraram. Ela me achou. Muito jovem, me pediram para dar uma aula numa sala e eu fui. Totalmente inconsequente, mas deu certo. Era uma turma de Mobral, o EJA de hoje, né? Alfabetização de adultos, como vimos. E eu alfabetizei sem saber. Sem saber, né? E foi com aquele sentimento de ser útil, de altruísmo mesmo. E as imaginações fluem e a gente consegue. Ali na nossa frase está ser inteiro e intenso nesse processo de envelhecer bem. Ser inteiro e intenso para o conhecimento e até para a possibilidade de novos amores, porque a gente vê hoje muitas histórias de amor, né? Ali aos 60, aos 70, aos 80, aos 90 também, né? É que a velhice de hoje é muito diferente de algumas décadas atrás. Era uma velhice que envelhecia e quando se aposentava estava muito próximo da morte, da finitude. As pessoas tinham receio de envelhecer por isso, naquela época, né? Porque já estava chegando o fim. Hoje não, você envelhece legalmente, né, aos 60 anos, se aposenta. Agora, com toda a mudança, vai complicar um pouco aí, mais. Né? Enfim. Mas as pessoas ainda têm uma vida produtiva. Não produtiva só de bens e de consumo, mas produtiva em termos de desenvolvimento, de saber aproveitar as coisas. E então, acontece que as pessoas hoje, às vezes, estranham esse envelhecimento de hoje. Porque ele é muito ativo, muito dinâmico, e saber envelhecer garante essa vida longa, né? E não tem problema nenhum as pessoas se verem em outros momentos como amar. Exato. O amor é eterno, né? Ele flui durante toda a vida. Basta estimulá-los. O que precisa é ser estimulado. Geni, a gente está falando sobre envelhecer bem hoje. Você acredita que a nossa sociedade, ela ainda rejeita a velhice ou a gente está no caminho a partir do momento que a gente conversa, que a gente trata dos direitos e deveres? A gente está no momento de aceitação, vamos dizer assim. A gente ainda está muito na teoria. Entendi. Teoricamente, na literatura, na própria mídia, divulga-se essa aceitação. E tem que acontecer. Em poucas décadas, seremos um país de idosos. O que a gente fala, um país de velhos, né? Essa palavra velha dá uma noção pejorativa, né? Mas não é. É o sujeito da velhice. Assim como a infância, a criança da infância e assim por diante. Então, na literatura, em linhas gerais, teoricamente, existe uma aceitação e até muito boa. Mas no dia a dia não é bem isso que acontece. Às vezes você toma atitudes que não é do perfil comum. E você mesmo diz, olha, por que eu fiz isso? Isso foi um preconceito. Não, eu não preciso ser assim. Então é um processo ainda um pouquinho demorado, mas vamos chegar lá. Eu acredito É uma também. questão de educação, não só aquela formal da escola, é a educação da comunidade, do povo em si, em aceitar aqueles que deram origem para estarmos aqui. Estamos aqui. Para a gente poder encerrar, eu estou lembrando muito de Rubem Alves. Ele é ótimo. Somos como o crepúsculo, como o pôr do sol, não somos? Somos. E ele vai, e ele volta, e todo dia ele tem uma beleza diferente. E isso garante a beleza da nossa vida. E para a gente aceitar a idade, né, a gente precisa, como a Geni falou para mim agora há pouco, ter sensibilidade, ter poesia, saber enxergar o bom da vida, né, Geni? Porque essa sensibilidade é que te permite enxergar detalhes. Os detalhes hoje fazem muita diferença na nossa
trajetória. Trajetória. Quero muito agradecer você, Geni. Ela é professora, escritora, grande amiga. Geni de Araújo Costa, obrigada por essa... E eu agradeço muito, porque é uma temática que precisa ser debatida para que mais pessoas envelheçam bem e com qualidade. E a gente vai. Obrigada, tá? Feliz Natal para você e família. Para você também. Viu?